Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Vida nos Extremos. Eu sou a professora Eveline Cruz e estarei aí mais uma vez com vocês nessa aula. E eu nunca estou sozinha, né? Eu tenho a ajuda aí dos intérpretes de Libras e hoje a Natália que está me ajudando aí a me comunicar com vocês. Obrigada, Natália! E vou aproveitar esse momento, né, de apresentações, vou fazer a minha autodescrição. Né? Eu sou uma mulher branca, bem branca, 1,63 de altura, olhos e cabelos castanhos. Estou usando um óculos ali de armação preta escura. Preta escura é complicado, né? É preta. Cabelo amarrado aqui num rabo de cavalo. E estou usando uma blusa com vários tons de azul, calça jeans preta, tênis, estou aqui com o balcão do Centro de Mídias à minha frente. Joia? E antes de começar, de falar o tema da aula de hoje, eu quero fazer aí um convite para vocês, né? Para ir lá acessar o nosso canal de Educação Antirracista. Tem aí uma programação voltado para o tema muito bacana, muito interessante. Vale a pena conferir. Joia? Vamos lá ver o que nós veremos, o que nós abordaremos na aula de hoje? Estamos aí na atividade de número 4, né? Falaremos hoje sobre contaminação por efluentes, né? Do nosso aprofundamento de ciência em ação, da unidade curricular Projeto de Vida ao Extremo, do componente já mencionado aí, Vida nos Extremos. E o objetivo da aula de hoje, né, é que nós vamos ver quais são as consequências para o ambiente da contaminação por efluentes. Na aula passada nós vimos bastante aí de ciclos biogeoquímicos, né, e vamos ver aí qual é a ação aí nos ambientes desse tipo de contaminação e a influência dos ciclos biogeoquímicos. Vocês vão ver que tem tudo a ver, joia? Aí, nos eixos estruturantes estão a investigação científica, representado pela lupa, processos criativos, representados pela lâmpada, empreendedorismo, representado pelo aviãozinho de papel, e mediação e intervenção sociocultural, representado pelo balãozinho com 3 pontinhos dentro. Vamos lá. Aí na tela para vocês estão as habilidades de hoje, para quem quiser tirar o print. E um mapa, tá? Que é material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento da 2ª série do ensino médio, que é o documento orientador aí do nosso componente, ok? Tá? Antes de tudo, pegue o seu caderno, pegue o diário de bordo ou o seu aplicativo, anote a data de hoje, tema da aula, para não se perder nos estudos. Vamos lá. Aula passada eu expliquei aí, eu comentei sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, a sua importância da política número 12.305 de 2010, né, são os principais focos dela: proteger a saúde pública junto à qualidade ambiental, manter o foco na não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, além da disposição final ambiental adequada dos rejeitos. Estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e de consumo de bens e serviços, né? Aderindo e melhorando tecnologias limpas que minimizem o impacto ambiental, né? A fim de diminuir os riscos causados pelos resíduos perigosos e tóxicos. E dentro aí dessa política nacional nós temos vários pontos, né? Que ela também regulamenta a questão do tratamento de esgoto. Né? Qual a importância desse tratamento? O que é o tratamento de esgoto? Né? Consiste na remoção de poluentes e o método a ser utilizado depende das características físicas, químicas e biológicas daquele resíduo que está sendo coletado. Tá? É uma medida de saneamento básico que objetiva acelerar o processo de purificação da água antes que ela seja devolvida ao meio ambiente ou reutilizada.
o que acontece com o tratamento de esgoto, principalmente no Brasil, né? É uma técnica bastante eficiente, eficaz, mas ela não é capaz de retirar todos os compostos químicos da água. Ela foca ali em partículas, é uma água segura para você beber, né? Desde que o encanamento, a sua própria armazenamento, a sua caixa d'água estejam também limpa, né? Também estejam de acordo dentro do padrão. Mas ela não é capaz de retirar, por exemplo, antibióticos e hormônios da água. Nós veremos isso mais para frente no decorrer dessa aula, tá? E nem todas as residências no Brasil, né, têm acesso à rede de esgoto, né? E a questão rural também é uma questão a ser, né, na área zona rural também é uma questão a ser pensada, né? Como é que você, produtor rural, gerencia os seus resíduos, certo? E essa água provém da rede de esgoto das residências, comércio e indústrias. Na hora que a gente foca em zona urbana, tá? Aí, um esqueminha bem lúdico da rede de tratamento de esgoto. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, mas é basicamente a coleta, né? Das cidades aqui. Amarelo. Só faz do amarelo, tá? Esses resíduos do esgoto das cidades que passa pela ética, extração e tratamento de esgoto. Então são retirados lixos grandes, né, embalagens, tudo pelas grades, vai filtrando na caixa de areia, passa por decantadores, né, recebe aí flúor em seu processo, recebe cloro, né, passa por todo o tratamento e lá no finalzão, o que sobra? Tá? A água de reuso, né? Que ela pode ser utilizada e alguns municípios utilizam realmente para limpeza urbana, ou depois de todo esse processo, essa água volta aí para o sistema, né? Volta aí para os rios, para os corpos d'água. Tá? Ela já é segura, né? Entre aspas, para voltar para o ciclo de água, né? É o lodo, ele pode também passar por um outro processo de secagem, que ele forma um tijolinho, parece que a gente chama de torta, né? Que ele pode ser ou disposto no aterro ou utilizado aí como adubação em reflorestamento, né? Reflorestamento de pinos, por exemplo. Tá? Não em produção rural de alimentos, em reflorestamento de pinos. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos lá. São todos os locais do Brasil que têm acesso à rede de esgoto? Não, minha gente, vamos olhar aqui os números não mentem jamais, né? Esses dados aqui são lá do IBGE, tá? Tirados desse site, do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, né? Dos 5.570 municípios aí brasileiros, né? Apenas, né, 50,8% das residências tem o esgoto tratado, né? Metade. E essa distribuição não é uniforme, né? Até o momento aqui desse estudo tinham aí 211 milhões de brasileiros, nós sabemos aí que já tem mais, tá? A amostra desse estudo foi referente a 4.744 municípios, ou seja, quase 95% da população total. Então vamos ver aqui por região, né? A população total atendida pela rede de esgoto. Opa, deixa eu apagar aqui que eu risquei em cima do número, né? São 114,6 milhões de pessoas, milhões de habitantes, né? Sendo que a região norte, olha, apenas 13,1% da população, 13,1% da população, ou seja, quase ninguém, né, tem acesso à rede de coleta de esgoto, né? Na região nordeste, pouco mais de 30% da população tem acesso à rede de coleta de esgoto. Centro-oeste, né, menos de 60% da população tem acesso à rede de coleta de esgoto. Região sul, 47,4%. E melhorzinho aqui na fita é a região sudeste, com 80,5% da população atendida pela rede de esgoto. Meu povo,
será que existe relação, né, de rede de tratamento de esgoto com saúde pública, ou seja, índices de doença, né, na população? Será que o despejo inadequado de esgoto em cursos de água que vai servir de abastecimento para pessoas, será que isso acarreta algum tipo de dano à saúde dessas pessoas? Não precisa ser gênio para a gente saber que sim, né? Ou a contaminação do descarte inadequado aí de esgoto, né, causa aí uma grande proliferação de patógenos no meio ambiente, né? O que são patógenos? Organismos que trazem, né, disseminam doenças, né? E, por exemplo, pode acontecer um processo desse, chama-se eutrofização. Você acabou com esse lago aqui, né? Olha, até parece bonito, olha quanta alga, que lago bonito, tá tão verde, simpático. Mas provavelmente esse lago aí não tem mais oxigênio e os peixes estão sofrendo, né? Muitas vezes a gente vê algumas reportagens na TV, olha, tal rio ou tal lago apareceu aí com muitos peixes mortos. Provavelmente foi ocasionado pela alta poluição que diminuiu aí a disponibilidade de oxigênio naquele curso de água e levou à morte dos peixinhos, né? E o que seria essa eutrofização, né? Então, a proliferação muito alta, né, de algas e micro-organismos, né, que acaba consumindo muito o oxigênio daquele curso d'água, né? Então, a contaminação por efluentes, ou seja, o lançamento de efluentes sem tratamento proveniente de indústrias. Vocês não se lembram, não são dessa época? Eu lembro que uma vez o rio Tietê, ele amanheceu pink por causa de um despejo de uma indústria, né? Quem é mais antiguinho já vai lembrar disso. Comércio, né? Tratamento de comércio, residências, né? Esgoto de comércio e residências em corpos de água causa desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, provocando eutrofização, mortandagem de peixes e afeta toda a cadeia alimentar, tá? Né, o namorado da gibalina aí, ele fica horrorizado com tanta... E a ausência de tratamento de esgoto também traz doenças que afetam a saúde das pessoas, né, que eu acabei de comentar, né? Micro-organismos patogênicos são causadores dessas doenças que afetam pessoas e animais, como febre tifoide, paratifoide, cólera, hepatite A, leptospirose. O que me lembra uma coisa, nós vamos entrar aí na época das chuvas, né? E muitas vezes os bueiros, as bocas de lobo não dão tanta vazão ao volume de água que vem no dia da chuva. Então, o que acontece? Transbordam, né? E a gente está cansado de ver aí pessoas, né, caminhando, não tem jeito, eu vou caminhar ali naquela água, atravessar, vemos pessoas brincando, né, já vi reportagem de gente com jet ski, que o outro surfando na enchente, né, as pessoas não têm ideia da quantidade de doenças que estão expostas devido ao contato com essa água suja, né. Aqui na cidade, por exemplo, a leptospirose, né, que aí é transmitida através da urina do rato, é muito presente, né, no esgoto. Então, hepatite, né, e a pessoa não sabe de onde pegou aquilo, né? Eu andei lá na enchente aquele dia, depois de 15 dias dá uma febre, a pessoa está se sentindo mal, ficou doente e não sabe por quê. Depois vai lembrar que andou na enchente. Mas o local que eu moro é ruim, não tem como passar, sabe? Acha um lugar alto que você pode se refugiar, que eu já passei por isso na vida, muitas pessoas já passaram por isso na vida, né? Que eu tinha que passar lá debaixo de um túnel, que passava debaixo do trem para chegar no meu serviço. E aqui eu vi o lodinho assim, falei, eu não vou pôr o meu pezinho aí, né? Eu fiquei esperando, né, numa parte alta lá. Passou um colega de carro e me deu carona, mas se ele não passasse ninguém, eu ficava esperando até aquela água baixar para poder seguir viagem, né? A saúde da gente não tem preço. Muitas vezes a gente pode contrair uma bactéria, né? Pode dar um problema seríssimo que a gente pode carregar pelo resto da vida, tá? Então, não brinque com essas coisas. Viu enchente, encheu, eu tô de bicicleta, eu tô de carro, não importa, não atravessa a enchente. Vai para um lugar alto e espera, tá?
Continuando, nós temos outros tipos de poluente, tá? Os poluentes químicos, que estão presentes em agrotóxicos e metais, também provocam efeito tóxico em animais e plantas aquáticas, podendo se acumular aí nos organismos. Outro efluente que afeta esses modos de vida são águas anteriormente utilizadas em sistema de refrigeração. Então vamos por partes, tem bastante informação aí. Tá? Vamos primeiro a questão dos agrotóxicos, né, que é mais presente aí na região rural. Né? Aqui a gente na cidade, por exemplo, que vai em lugar de jardinagem, né, e compra produtos também à base de glifosato, que é altamente contaminante. Eu vou colocar lá no meu jardim que eu não estou aguentando lá cortar tanta grama. Não faça isso. Né? Pessoas na área na área rural, que acabam mexendo com agrotóxico, principalmente quem trabalha com morango, com tomate, né, que acaba manuseando esses compostos, muitos deles são pesados, são cumulativos, né, e são causadores de câncer, né, então muitas pessoas que moram na zona rural, né, eles acabam desenvolvendo o câncer e outros tipos de doenças, devido ao manuseio com os agrotóxicos. E aí, o que a pessoa faz? Usou tal, eu vou lavar lá no rio o pote, né, de agrotóxico que eu acabei de usar para aproveitar outra coisa. Vai lá, lava no rio, né, só que aquela mesma água é o que o gado vai tomar, que você vai consumir o leite, né, que as galinhas vão tomar aquela água que você vai consumir o ovo. Então, o que acontece? Esses compostos aí vão se acumulando no organismo da pessoa causando doença e grande contaminação. Né? Parte 1. Aqui também está falando de outro efluente que afeta esses modos de vida, são sistemas de refrigeração, que causam a chamada poluição térmica. O que acontece? Lá nas usinas nucleares, por exemplo, utiliza-se água para refrigerar lá o reator. Né, para refrigerar o reator. Então aquela água ali está sempre em contato com aquela água do mar. Então o que acontece? Aumenta a temperatura, né, afeta pH, né, afeta a proliferação de bactérias, né, ou até mesmo de árqueas, né, de outros micro-organismos, que pode trazer doenças aos próprios peixes, né, ou alterar o pH daquela região de uma tal forma que prejudica os peixes. Outra coisa, por exemplo, em regiões que tem termas, né? Então, o que acontece? Se não tem um cuidado com aquelas termas, aquela água quente acaba escapando para o rio, para o lago ali da região. Então, aquela água quente vai para o rio, vai para o lago, altera também a questão da temperatura, altera o metabolismo ali dos organismos que acabam sofrendo com essa questão, tá? Este efluente, quando despejado no rio, acarreta aumento de temperatura da água, né, diminuindo a concentração de oxigênio, impactando organismos do meio, né? Lembra? Diminuir muito o oxigênio pode causar mortandade de peixes, né? E os fármacos, os famosos medicamentos no meio ambiente. Você sabe o que você deve fazer com o remédio que você não usou? Com o remédio vencido? Né? Joga no lixo? Não, por favor, né? De acordo aí com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, você deve dar uma destinação ambientalmente correta, você deve devolver ali em locais, em postos, em lojas que trabalham com medicamento, para que esse medicamento volte para a indústria, nunca no vaso sanitário, nem no lixo comum, porque eles são contaminantes. Esses medicamentos, eles tendem a persistir, né, porque eles têm uma ação prolongada, tendem a persistir no ambiente, correto? Vamos ver o que está escrito aí. Estudos apontam que vários fármacos que consumimos são excretados no esgoto doméstico e várias substâncias são persistentes no meio ambiente e vários fármacos não são removidos no tratamento convencional de água. Ou seja, aquele remédio para dor de cabeça que você tomou, anticoncepcional que as mulheres tomam, antibiótico, anti-inflamatório, seu corpo vai metabolizar aquilo e você vai excretar, vai para a rede de esgoto, né? E a rede de esgoto, o sistema de esgoto, ele não é projetado para reter esse tipo de substância, tá? E ele vai direto para o meio ambiente, correto? Então, assim, os fármacos como antibióticos, hormônios, analgésicos, meios de contraste de raio-x, anti-inflamatórios
e outros foram detectados na rede de esgoto doméstico, nas águas superficiais e no subsolo. Os fármacos são desenvolvidos para serem persistentes, ou seja, ficarem bastante tempo em um determinado local, sua ação ser prolongada, mantendo suas propriedades químicas, né? O bastante para servir a um propósito terapêutico, né? Então, na hora que você toma um remédio para dor de cabeça, ele está lá, até lá, tantas horas ali de alívio da sua dor. Então, esse remédio, ele é desenvolvido, né, para o seu organismo metabolizar e ele ter aquela ação desejada, né? No caso, diminuir a dor de cabeça ou eliminar essa dor de cabeça. Só que o seu corpo vai metabolizar e vai excretar através da urina, né, esse medicamento, tá? O pior são antibióticos, né, antibióticos e hormônios, né, principalmente quando atinge cursos d'água e entra em contato diretamente com organismos, né, com os peixes, organismos marinhos. Né? Veremos aqui, o fármaco é excretado e persiste no meio ambiente. Alguns micro-organismos criam resistência a esses fármacos. As bactérias são capazes de alterar seu material genético, tornando-se assim mais resistentes aos fármacos. Assim, uma bactéria presente em um rio que contenha traços de antibiótico pode adquirir resistência a essas substâncias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem. Vamos supor que eu estou doente, fui ao médico, e o médico me passou antibiótico. Ele falou, olha, toma 7 dias. Lá pelo 3º dia eu me sinto bem. Né? Tomei antibiótico 3 dias, lá pelo 3º dia eu me sinto bem. Não vou tomar 7 dias não. Né? Parei aí. Beleza. Só que sobreviveram algumas bactérias e elas têm aquela informação, né, que determinado medicamento ele é mau, ele mata as bactérias. Então elas vão se desenvolver aí para se tornar mais resistentes e elas passam essa informação aos descendentes delas. Aí na hora que você ficar de novo doente e tomar aquele mesmo medicamento, ele não terá efeito. Por isso, não terá o efeito desejado. Por isso que hoje existem as superbactérias, né? E, infelizmente, muitas dessas superbactérias, elas são tão resistentes que quando elas se proliferam num ambiente, por exemplo, no UTI neonatal, né? É extremamente fatal, tá? Então, é uma grande aí preocupação para os médicos, porque muitos medicamentos não estão tendo mais efeito sobre esses organismos. Por quê? Excesso de exposição, né, desses organismos a esses medicamentos, eles criam essa resistência. Então, o que acontece? Não só a população aí consome de forma inadequada os medicamentos, como ela excreta quando consome esse medicamento na rede de esgoto, quando tem, né? Vimos aí que metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, então esse cai no meio ambiente, né? Esses micro-organismos entram em contato com esse antibiótico e depois ele não tem mais o efeito desejado. Né? Então é uma grande preocupação aí da medicina e da biomedicina para os próximos anos, né? Para criar medicamentos realmente eficazes contra esses organismos cada vez mais resistentes. Né? Continuando aí, alguns grupos de fármacos residuais merecem uma atenção especial, como os estrogênios, né, presentes aí em anticoncepcionais, uma vez que têm o potencial de afetar o sistema reprodutivo de organismos aquáticos. Por exemplo, a feminização de peixes machos presentes em rios contaminados com descarte de efluentes de ETs, né, que é a estação de tratamento de esgoto. Ou seja, se o macho, né, tem contato ali com o hormônio feminino e fica com uma feminização, palavra difícil, a reprodução desses animais fica prejudicada. Se esses animais não conseguem se reproduzir, a tendência daquela espécie é o quê? Desaparecer. Tá? Os organismos têm uma adaptação tão rápida, as adaptações demoram muito tempo para acontecer. Então, o que acontece? Esses organismos não conseguem mais se reproduzir e a tendência é desaparecer. Tá? E o que acontece, por exemplo, esse material que vai sendo descartado no meio ambiente, será que ele se acumula lá? Será que ele é metabolizado
pelos corpos d'água, por fungos, bactérias, como em caso de muitos poluentes? Será que com os fármacos acontece a mesma coisa, né? Não, né? Eles tendem a se acumular, nós já vamos ver mais para frente, dá tempo ainda, nossa aula está no fim, mas dá tempo. O despejo contínuo aí de compostos farmacêuticos em corpos d'água gera um problema socioambiental de âmbito mundial. Em efluentes de rios do estado do Rio de Janeiro, foram constatados fármacos como anti-inflamatórios e analgésicos, entre outros. Impactos ambientais e efeitos adversos chamam a atenção para a contaminação hídrica por antibióticos, hormônicos e analgésicos. Esses fármacos interagem com o meio, causando alterações do sistema imune de organismos, tornando-os mais vulneráveis. O que é o sistema imune dos organismos? Acontece a mesma coisa com a gente, né? Se a imunidade está baixa, ou seja, se o nosso sistema de defesa do nosso corpo está baixo, nós não conseguimos nos proteger contra as doenças. Mesma coisa acontece com os organismos aquáticos, né? Eles ficam sensibilizados de tal forma que na hora que vem um problema, um invasor, um fungo, uma bactéria, um vírus, né? Esse organismo ele não tem defesa, né? E acaba adoecendo, igual a gente, né? Não toma vitamina C para você ver, tá? Os antibióticos podem permitir o surgimento de organismos patogênicos, como bactérias resistentes, ocasionando graves problemas de saúde pública que eu já mencionei aqui para vocês, tá? Em humanos, hormônios presentes no ambiente podem prejudicar o sistema endócrino e causar câncer de testículo, de mama e de ovário. Se a gente ficar tomando essa água contaminada, cheia de antibiótico, de hormônio, né? Pode desencadear aí o desenvolvimento de alguns cânceres. E até mesmo existem alguns estudos no sentido de, por exemplo, crianças, principalmente meninas, se desenvolverem muito cedo o seu sistema reprodutivo, com 5 anos de idade, 6 há casos, né? 7, 8. Então, isso é extremamente grave, certo? O tratamento de efluentes é incapaz de retirar os fármacos da água. Como eu disse, eles tiram partículas grandes, não tira medicamento, não tira vírus, por exemplo, né? Não existe um tratamento de esgoto para tirar o vírus do Covid do sistema de água, tá? E nós temos alguns aí bioadsorventes. O que são esses bioadsorventes, né? Eles auxiliam na remoção de compostos contaminantes. Para o tratamento de efluentes contaminados, são uma alternativa promissora. Promissora, mas que não tem grande implantação, infelizmente, por enquanto, né? O Brasil, atualmente, ele é um grande produtor agrícola, um dos maiores do mundo, e isso leva, né, a uma produção industrial e o aumento de contaminação ambiental. Lembra quando eu falei dos agrotóxicos, né? E quais são os bioadsorventes mais comuns? Serragem de madeira, bagaço de cana, sabugo de milho, casca de palha, de café, né, que são utilizados nas indústrias de petróleo, têxtil, metais pesados, fármacos e pesticidas. Atualmente há um grande interesse de países desenvolvidos, né, de métodos de remoção adequada, desenvolvimentos, né, de métodos de remoção adequada, pois os fármacos encontrados nos recursos hídricos geram importante alteração e impacto na saúde humana. Tá? E esses fármacos, né, eles atingem todos os organismos da teia da cadeia alimentar. Tá? E eles vão se acumulando, então eles se acumulam na célula, nos órgãos, no organismo inteiro, toda uma população de um ecossistema. Né? E tem 2 termos muito interessantes. Então, bioacumulação, ou seja, quando a substância é absorvida ou retida no organismo. Lembra do mercúrio, quando eu falei do mercúrio da outra aula? Tá?
Agora, biomagnificação é que quando essa contaminação, essa substância vai passando de uma cadeia a outra, de um organismo para o outro, né? É um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro ao longo da teia alimentar. Assim, os predadores de topo têm maiores concentrações dessas substâncias do que a das suas presas. Ou seja, tô lá, consumo medicamento. Como medicamento, por exemplo, ele tem valor 10. Faço xixi, cai na água, os peixinhos consomem, só que eles não consomem uma molécula, eles consomem muitas moléculas. Aí consomem 300 moléculas, né? Aí um tubarão vai lá, né, come os peixinhos, só que ele não come 1, 2 peixinhos, ele come muitos peixinhos. Então, ele não consome 300 moléculas de um peixinho, ele consome 1000 moléculas de todos os peixinhos que ele comeu. Na hora que o ser humano vai comer lá no restaurante carne de cação, olha o tanto de moléculas de fármacos, de contaminantes que ele consumiu. Preocupante, né? Bom, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Espero que tenham gostado da aula e espero vocês na próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.